ao nosso podcast Reabilite-se. E hoje estou com uma presença maravilhosa, uma pessoa que me faz pensar todos os dias, que eu falo todos os dias, que é o nosso Andrei. Mas antes de apresentá-lo, eu vou fazer a minha autodescrição. Eu estou, né, com cabelos... Eu estou, pessoal, porque o meu cabelo sempre muda, tá? Então eu estou com um cabelo preto, com os detalhes dourados, uma blusa branca, os meus olhos são pretos, a minha pele é clara. E agora estou num cenário, né, de podcast, com uma cadeira meio marrom, com um detalhe de um microfone próximo a mim e uma mesa branca. E agora sim, eu vou apresentar o nosso querido Andrei. Seja muito bem-vindo. Obrigado, pessoal. Vou fazer também minha autodescrição. Eu sou um homem de cabelos curtos, na cor preta, de pele clara. Tô com uma blusa branca com o logo da minha empresa, no mesmo ambiente que foi autodescrito pela Ed antes. E estamos aqui para conversar hoje. Sim. Sim, com certeza. Então, você... Não. Como assim? Vamos fazer diferente hoje. Eu vou tomar as rédeas do podcast Reabilite-se. Eita! Ela não vai fazer uma entrevista comigo. A gente vai mudar de lugar e eu vou entrevistar a própria Ed. Não acredito. Isso agora. Olha isso, gente. Isso não estava no script. Agora. Isso não estava no script. Essa mudança. Vamos fazer essa mudança ao vivo, hein? Ao vivo não, tá gravado, vocês estão vendo essa mudança acontecer. Como assim? Aqui você nem precisa mexer mais. O meu podcast, pode deixar ele aqui. Um dia ele vai sair, a gente não sabe se hoje ou se em outro dia, mas ele vai sair. E eu não estarei sozinho nessa. Eu terei acompanhantes nessa jornada, que a gente vai te entrevistar, eu e outra pessoa. Ai, meu Deus do céu. Sem nenhuma organização. Nada. Olha quem veio participar. Que isso? Olha quem veio participar comigo. É isso aí. Olá, tudo bem? Pra mim. Por que a gente tá fazendo isso? Ela nunca foi entrevistada e é o mês de aniversário dela. Então... É verdade. Vou sentar aqui do lado do Tem que trazer uma cadeira. Pegar uma cadeirinha. Onde eu coloco? Vou colocar aqui, ó. Isso. E a gente já vai, enquanto estamos nos posicionando, começar esse bate-papo. Eu vou perguntar algumas coisas pra você. Ai, e a gente vai conversar, né? Porque você tá nessa posição hoje diferente de ser entrevistada. E eu queria entender com você um pouquinho sobre os seus propósitos. Opa. Deixa eu só ajeitar ali, tem que ajeitar. Agora, tem que ficar retinho. Isso. Chega um pouquinho lá pra trás pra mim, por essa câmera. Isso. É ao vivo, gente, assim. Deixa eu só posicionar agora, ajeitar. Gira um pouquinho pra lá. Pra cá. Isso, foi. Vamos lá. Então, sobre propósitos e a sua carreira. O que você passou na sua cabeça pra você escolher? Não passou na sua cabeça, não parece que fica ruim, né? Mas o que você fez pra escolher a psicologia, reabilitação neuropsicológica como missão de vida? Porque é uma missão que você escolheu. Ai, meu pai do céu, olha isso, gente. Então, na verdade, assim, acho que foi de uma construção mesmo, né? Eu fiz a pedagogia primeiro. Inicialmente eu fiz a pedagogia porque eu não tinha financeiramente condições. Foi a primeira faculdade que veio à mente mais barata que eu poderia pagar naquele momento. Eu fiz a pedagogia. E eu não me identifiquei muito com a pedagogia. E depois, logo em seguida, eu fiz a especialização em psicopedagogia. Na psicopedagogia, eu comecei assim a entender melhor qual era o meu propósito. O que eu poderia fazer para ajudar? Porque eu sempre fui uma pessoa muito de ajudar. Eu comecei numa igreja católica com um padre que eu sou até hoje encantada com ele, Padre José. E aí ele falou assim pra mim, tá bom, Ed, faz o seguinte, me conta um pouco o que é psicopedagogia e aí a gente pode estar fazendo esse projeto aqui na igreja, já que a igreja já tinha um projeto já funcionando, mas não tinha psicopedagogia. Isso há 20 anos atrás. E quando eu comecei a fazer esse trabalho, ele aceitou, eu comecei a fazer, e eu fiquei, assim, vinha muitas pessoas sem alimentação, crianças com baixo peso, com muitas dificuldades de aprendizagem, e ali eu falei assim, caramba, eu me encontrei.
é isso que eu quero pra minha vida, porque é isso que eu sempre busquei. E eu tenho um lado muito forte social. Aí dali, a psicopedagogia começou a não me bastar mais, porque eu precisava ter mais conhecimento, eu fiz a psicologia. Aí a psicologia, algumas pessoas, né, que começaram a me falar, Ed, por que você não faz reabilitação? E a reabilitação acho que vai te ajudar bastante. Isso eu já tinha saído já da Vila da Penha, já estava na Barra. E a Gisele, que falou assim pra mim, faz reabilitação que é a sua cara. E eu falei assim, tá bom, vou tentar buscar o que é mais, me aprofundar na reabilitação. E quando eu busquei a reabilitação, que foi na USP, eu me identifiquei mais ainda. Eu falei assim, caramba, me encaixou. A Gisele estava totalmente certa. Era isso que eu precisava realmente para dar continuidade ao meu propósito de vida. E a reabilitação, ela vem desse encontro. Ela vem desse encontro de pessoas, de adaptação, de crianças, de adulto, de idosos que têm muita demanda, assim, que precisam de mudanças, né, para a vida. E eu encaro a vida assim, com mudanças o tempo todo. Por isso que eu gosto de fazer sempre coisas diferentes, né? Com certeza. Chega mais pra cá, gente, que eu não sei se você tá em quadro, mas eu espero que você esteja. É por isso que de uma hora pra outra, vamos fazer uma coisa diferente aqui na clínica? Vamos mudar não sei o quê? Então isso é reabilitação. Mas é isso. E você acredita que a sua trajetória profissional, tá, também transformou a sua vida pessoal? Muito, muito. Porque eu acredito muito na aprendizagem, eu acredito muito no conhecimento, eu acredito muito que a gente muda o tempo todo, a gente tá nesse caminho de mudanças, né? Então, essa minha trajetória fez eu amadurecer muito. Hoje, vou fazer 45, né? Eu com 45, eu já penso que assim, é óbvio que eu ainda tenho muita coisa pra melhorar, pra mudar. Eu era extremamente impulsiva, uma pessoa que ainda sou às vezes, mas muito mais controlada, né? Óbvio que eu também faço terapia, né? Eu vejo muito a importância do acompanhamento psicológico, não só para outras pessoas, mas para mim também. Porque eu ainda estou nessa busca, né, de autoconhecimento, de autocontrole, porque todo mundo tem essas dificuldades, todo mundo tem essas questões também. Então, eu vejo isso como um norte mesmo, né? A minha vida mudou com a reabilitação. A minha maturidade também foi chegando aos poucos, né? Eu fui, acho que, moldando junto com o trabalho, sabe? Sim. E eu me considero um pouco mais leve, porque eu tenho muito, assim, eu tenho um pouco da inflexibilidade, mas melhorou muito a minha inflexibilidade também, a minha rigidez. Tudo tem que ser do meu jeito, da minha forma, da minha maneira de ser. E a reabilitação é isso, faz o tempo todo você mudar. Às vezes você organiza, programa uma atividade para aquele seu paciente, chega na hora, não dá para fazer daquele jeito porque ele veio de uma forma diferente ali e a gente precisa reorganizar. Então tem que ter o tempo todo, tem que ser flexível. E aí não adianta eu só conseguir ser flexível nos atendimentos, eu tenho que ser flexível para a vida. Então a Reab me ajudou nisso. E você criou um nome, né? Tudo bem, reabilitação, Reabilis. E por que? Da onde veio esse nome? Como é que foi a construção do nome, da logo, do pensamento, de abrir o seu próprio negócio? Você já teve outras sociedades, já também se bilocou. Então, me conta essa mudança de vida, assim, na área profissional. Da criação do nome, da logo e da abertura do seu espaço. E aí? Foi, assim, toda mudança é muito difícil, né? E acaba sendo dolorido pra gente, né? Para as pessoas também que estão envolvidas. E quando eu fiz essa mudança, que eram as minhas antigas sócias, eu falei que realmente queria ter um espaço meu, porque eu queria fazer alguma coisa diferente. Como a reabilitação já estava muito, né? Impregnada em mim, eu queria fazer alguma coisa que fosse o nome. E na verdade não era Reabilis, era Habilis. Só que como eu precisei fazer, e a Habilis vem disso, da habilidade, porque a gente trabalha muito com a habilidade, a habilitação em crianças, né? E a reabilitação quando tem alguma alteração que precisa de reabilitação. E a marca Habilis acabou não sendo aceita no momento que eu fui fazer
eu esqueci o nome agora que O dá. registro? O registro, NPI, Isso. né? Esse registro não foi aceito porque já tinha outros e eu fiquei pensando, e aí eu já estava com o Herbert, né? Toda essa mudança eu fiz com o Herbert junto, né? O Herbert me trouxe também com esse olhar muito de adaptação para algumas coisas na vida. E aí a gente pensando que como que poderia ser, que marca poderia ser, que teria que ser alguma coisa específica da reabilitação, eu acabei entrando, gostei da Reabilis, pesquisando, fazendo pesquisas. E aí encaixou como uma luva, foi aceito pelo registro, né? E foi assim, foi desse jeito que aconteceu e tem muito pouco tempo, né? A gente tem de marca mesmo, de empresa, eu sozinha, né? Junto com o Herbert me ajudando e como parceiro, 4 anos. Não é pouco tempo não, hein? Imagina, uma empresa no Brasil sobreviver 4 anos. É difícil, tem empresas que abrem aí, dura 1, 2 anos fechando, já pode dizer que já tá quase entrando na pré-adolescência de empresa, né? E se você pudesse resumir a Reabilis em uma frase que traduza o que ela representa pra você, qual seria? Uma frase. Qual frase seria? Ciências, amor e cuidado, transformando vidas. Então essa é a frase que resume a Reabilis. Isso. Muito linda. E qual é o maior desafio que você enfrentou na sua carreira e que só superou porque você tinha algum tipo de apoio? E qual foi esse apoio? Maior desafio, como você superou e qual foi o apoio, né? Pra te ajudar. Eu acho que o maior desafio foi eu ficar sozinha mesmo ficar sozinha no espaço, né? Atendendo sozinha, sem apoio de outras pessoas. E ali eu precisei realmente falar assim, caramba, eu posso, eu consigo, tenho condições de enfrentar isso. E o apoio junto com o Herbert, né? Porque ele me apoiou. Eu não tinha nem espaço, porque quando eu decidi fazer essa mudança, a gente tinha um espaço grande. Eu tinha um espaço grande com as meninas. E aí a gente não tinha nem conseguido alugar, ter um espaço físico, né? Eu precisei, junto com o meu material, que é muito material, né? Levar pra nossa casa e a gente não tinha espaço, né? Até que eu consegui alugar um espaço com 2 salas. E assim, esse apoio pra mim do Herbert, vambora, Ed, eu chorava, né? Ai, tudo tão bonito. E tudo meu tem que ser muito bonito, muito bela, muito não sei o quê. E foi o meu maior desafio, manter aquilo e falar assim, caramba, eu consegui. E eu digo que tá linkado com esse desafio, foi o desafio daqui. Quando a gente teve a possibilidade, porque o senhorzinho pediu a sala em menos de 1 ano, e ele falou assim, então, você tem possibilidade de comprar, ou você tem a possibilidade, porque eu não vou conseguir mais, eu vou precisar vender esse espaço, só que o espaço já também estava ficando pequeno, e aí eu tive que fazer uma outra adaptação de procurar um espaço aqui na Barra, que não é barato. Sim. Até que a gente conseguiu, uma galera ajudando a gente, vai lá no Barra Square, expansão, acho que tem alguns lugares e tal. E aí quando eu cheguei aqui eu falei assim, cara, a gente não tem condições de comprar agora, a gente acabou de comprar um apartamento. E aí a gente conseguiu comprar esse espaço, né? Então isso foi um desafio, porque eu saí de uma salinha sozinha, com 2 salinhas, na verdade, e uma recepção, para um espaço com uma recepção e 5 salas. E eu tendo que preencher essas salas inteiras. Desafio. Foi um desafio, e tanto, né? A mudança veio em pouco tempo. E o que a gente pode esperar de você na parte profissional e na parte pro ano de 2025 que está encerrando e 2026? O que vai ser a Reabilis? Para onde você está colocando a Reabilis? Pois é, isso é sempre um desafio pra mim, porque acho que eu acordo pensando em coisas diferentes, né, Herbert? Herbert fica enlouquecido. Acorda, não, hoje eu tive uma ideia. Então, assim, a gente tem muitos planos, né, agora a expansão até da clínica mesmo, nós temos agora em Copacabana, que já tem mais ou menos 1 ano. Aqui o espaço físico está ficando pequeno, então a gente já está começando a pensar na possibilidade de ampliar a clínica, porque o nosso objetivo para o ano que vem, para esse ano já acontece, né, de dar mais palestras, de dar mais aulas,
Eu quero muito que tenha outras áreas aqui afins, como nutricionista, como TO, porque atualmente a gente só tem a psicologia e a psicopedagogia. Tá vindo já a pessoa de orientação profissional, então a gente precisa ter um espaço maior para ampliar além do espaço social. Que é uma novidade, eu já projetei tudo, já conversei com a advogada, tá tudo organizadinho, é só colocar realmente em prática agora, para já esse ano e pro ano que vem, a parte social de pessoas que não têm condições de pagar, elas vão ser atendidas aqui da mesma maneira que todos são. Ai, que legal, nossa, tem muitos planos aí. Agora eu vou passar a voz aqui pro Herbert, que ele tem algumas perguntas para você, e depois eu vou fazer outras. Perguntas de casa, íntimas da Ed. Eita! Ó, uma pergunta básica. O que as pessoas não sabem da Ed que só eu sei? Imagina aí, alguma coisa que as pessoas ficam curiosas sobre a Ed. Que são coisas que todo mundo quer saber da Ed, que só eu vejo em casa. Que eu gosto de dormir até tarde. Que eu adoro ficar na cama quando eu acordo. E o Herbert vem com café da manhã, 6 horas da manhã pra mim. Eu fico, não quero. Domingo, tá? Sábado, tá? Tipo, deixa eu dormir, pelo amor de Deus. Faz essas coisas e deixa eu dormir. Eu gosto do quarto escuro, e isso é um problema. Porque ele gosta pra dormir do quarto claro. Gente, tem uma luzinha. Não, ele quer deixar a janela aberta. E eu quero deixar... Eu gosto da luz do dia, assim, vai clareando, aquela coisa. Ela gosta de bucólica, tudo escuro. E aquilo me dá uma agonia, escuridão. Ela fala, não, escuridão não, já basta escuridão da noite. Aí fica essa briga, janela abre, janela fecha, janela abre, janela fecha. Um dia com a janela aberta e um dia com a janela fechada. E outra coisa muito importante, isso só perguntas íntimas, tá? Aqui que a gente tá fazendo, hein? Se você não fosse psicóloga, nem pedagoga, né? Essa parte, qual seria a sua profissão? Eu teria várias profissões que eu queria ser. Porque eu já fiz muitas coisas quando era criança, né? Eu sei uma que ela sempre falou, mas deixa ela falar. Teatro seria uma, que eu sou apaixonada. Moda seria outra também. Moda, eu numa fase da vida falava que quando eu me aposentasse, eu ia fazer moda. Porque eu adoro tudo que é voltado pra moda. Gastronomia é mais hobby, né? Mas eu gosto muito de cozinhar, eu sou apaixonada. Mas teatro, modelo e manequim eu já consegui fazer. Eu fiz na minha infância inteira, quando foi há pouco tempo, uns 5 anos atrás, eu fui convidada e fiz tive a possibilidade de fazer booking, de tirar fotos, vídeos para um lugar de televisão. Foi muito legal a minha experiência, mas eu não consegui conciliar. Então isso já tá resolvido. Já foi, né? Já deu check nesse. Mas eu acho que são esses todos. E outra pergunta também que as pessoas muito falam e tal, assim, qual sua mania, a mania da Ed, que te ajuda muito, e também qual sua mania que às vezes te atrapalha muito? Você tem 2 manias. Uma mania sua que te ajuda muito na sua vida diária, no seu trabalho, e você tem uma mania que você acha que te atrapalha muito, que às vezes você vê que você podia melhorar. Como você faz comigo, né? Você faz comigo às vezes essas perguntinhas. Mania. Assim, eu tenho acho que 2 vertentes. Eu sou, por um lado, organizada, bastante organizada no trabalho. E aí eu quero tudo muito estruturado, muito planejado. Tudo meu tem que ser com coisa mais estrutura. Mas às vezes eu tenho um pouco da desorganização, às vezes em casa. Às vezes em casa eu não tô a fim de fazer nada. Eu quero deixar as coisas do meu jeito, sabe? Não sei se seria uma mania, mas é uma coisa que às vezes, assim, não que eu não gosto de nada desorganizado, mas eu não sei se é porque eu chego muito tarde em casa e aí, assim, por mim... Sabe aquela montoeira que todo mundo fala de roupa, né? Às vezes eu deixo, mas eu deixo só no espaço, né, Herbert? Vai. Aí eu tenho que arrumar tudo. Mas assim, mas eu acho que é isso.
Não sei te dizer se tem outras. Tem outras? Eu vou deixar que hoje é teu dia aqui. Não. Agora, mais uma perguntinha só, que aí eu vou passar a bola pro Andrei, tá? Uhum. Qual foi o maior mico que tu pagou aqui na Reabilis? Mico? É. Quero um micão, assim. Gente. Até voou um mico bacana agora. Caramba. Você já pagou um mico aqui na Reabilis. Já? Que tu disfarça bem. Às vezes, se eu tô muito assim, agitada, ou muita coisa pra fazer, eu às vezes troco a blusa fica. Eu já coisei umas 2 vezes. Essa semana, acho que semana retrasada, eu tava com a blusa virada ao contrário. Imagina, você não tá muito legal não hoje, tá? Você tá desconectada. Andrei, agora você, meu amigo. E se eu pudesse perguntar pra você hoje, você tem uma máquina do tempo, você vai voltar pra 15 anos lá atrás, você vai falar com a Ed de muito tempo, o que você falaria pra ela? Tá na oportunidade, ela tá sentada, olhando pro céu, você vai chegar no ouvido dela, o que você vai falar? Há 15 anos atrás, eu queria montar meu espaço sozinha, e eu não tive essa coragem de montar meu espaço sozinha. E porque eu já penso nisso há anos, na verdade, né? Então, se eu pudesse, eu ia falar, vai, monta sozinho, Vai, porque deu certo. não precisa ter medo, né? Não precisa ter medo. Vai com medo mesmo, mas vai. Você vai conseguir, você é capaz, sabe? Sim. Com certeza. E você tá com a máquina agora pra ir para o futuro. Daqui 5, 10, 15 anos. Onde você pensa que a Ed vai estar e a Reabilis também vai estar? Eu quero muito que a Reabilis não só cresça financeiramente, porque a gente precisa mesmo, né? Todo mundo, né, precisa trabalhar. E também é uma fonte de renda para outras pessoas, porque quanto mais a gente cresce, mais possibilidades a gente... mais crescimento, né, para as pessoas, e financeiramente a gente contrata pessoas também, né? Então, o meu desejo é que a Reabilis seja cada vez mais conhecida no mercado, não só a nível nacional, mas internacional. Eu tenho muito desejo de que a gente consiga levar essa marca para fora, né? Como a gente de alguma maneira já leva com as palestras, porque eu tenho muito esse desejo, né? De dar palestras, de abrir a clínica em outros lugares e países também para fora. Então, e aí a gente está começando aqui, né? Expandindo, porque aqui já está ficando pequeno. Então, com certeza a gente vai precisar daqui a pouco ampliar mais as nossas... essa coluna precisa ser maior para a gente conseguir realmente ajudar mais pessoas. Muito bom. E você sempre pergunta pra todo mundo no seu podcast de uma frase, de algo que você queira deixar pro público, pra quem tá assistindo ali. Então, pra gente encerrar, porque aqui a gente já tem muita coisa ainda pra perguntar, de mico, de coisas que... tem muita coisa. Mas a gente vai deixar para um segundo momento, um próximo podcast. Vamos ter vários, vai ser uma série com vários podcasts com a Ed, vocês vão acompanhar por aqui. Mas uma frase que você gostaria de deixar pro público, para as pessoas que te acompanham. O que você quer falar com eles agora? É a sua oportunidade ali, a câmera da verdade, a câmera 3. Eles estão te olhando agora, nesse momento, você vai falar com eles nesse momento. Olho no olho, cara a cara. Olho no olho. Eu falo isso para todos os meus pacientes, as crianças que eu atendo, os pais, todo mundo. É uma frase que me acompanha. Não desista nunca de nada. Você é capaz. Você é você é poderoso, você pode. Há pouco tempo agora eu tenho um que era uma criança e agora ele já é um adulto de 20 e poucos anos. E, assim, me emocionou muito quando ele chegou pra mim e mostrou lá a foto dele, já formado. E ele tem paralisia cerebral. E aí eu falei pra ele, eu não falei pra você que desde pequenininho eu falava pra você, não desista, você consegue, você é capaz. Independente de qualquer dificuldade, limitação que você tenha, você é capaz. E é isso. Então, acho que a gente precisa deixar isso
registrado, sabe? Que todo mundo é capaz, independente de qualquer necessidade de característica que a pessoa tenha. Eu não consigo entender, às vezes, as pessoas falando, a pessoa tem autista, é paralisado, tem uma deficiência. Qual o problema? Todo mundo tem dificuldade, todo mundo tem alguma coisa, eu também tenho. Isso não vai limitar, isso não vai incapacitar a pessoa de ser feliz e de buscar o que ele gostaria pra vida. É isso. Caramba, olha, nas lentes da verdade aqui agora foi impactante, assim, é um choque de realidade, né? E também agradecer por você ter topado, aí a nossa ideia louca do podcast tá aí surtindo esses efeitos. E dizer que você é uma pessoa muito especial, você também é uma pessoa muito especial, eu gosto muito de você. Gente, são poucos os que têm o privilégio, talvez você não tenha, então por causa dessa inveja de estar aqui com eles e também de sair pra comer um fundi com eles e tomar um vinho. Gente, foi uma das coisas geniais que eu já fiz na minha vida, muito boas, e eu já tô esperando o próximo convite. É bom quando a gente sai pra almoçar, porque a gente às vezes sai assim, ele tá numa vibração, eu tô em outra, e ela tá tipo assim, gente, vamos aproveitar esse momento, vamos comer, aqui os lugares pra comer são ótimos, eu fundi que tem aqui, então assim, eu tive esse privilégio, são poucos os que tem, então, um dia, quem sabe, eles vão vender um voucher ali de um dia no fundir com Ed Evert por tanto, então aproveitem e agradecer muito, porque foi muito especial. A gente não vai conseguir tirar nossa fotinho, eu não vou conseguir trazer nenhum brinde, porque a ideia foi muito rápida, eu tenho várias ideias no banheiro, eles sabem, mas é tomando banho, tá? Então eu aproveito, boto ali no celular e começo a olhar pro mundo, penso, e aí mandei essa ideia desse podcast aqui pra gente fazer de uma forma diferente. Então é isso, combinado, fechamos mais um podcast, hoje eu que vou fechar um podcast, fechamos mais um podcast de Reabilites, e acompanhe aqui porque o próximo tá chegando e bem especial. Beijo, pessoal, valeu, Tchau, pessoal. Tchau, obrigada, meninos, eu adorei. Muito